Democracia em Vertigem versus Não Vai Ter Golpe. Qual documentário melhor representou o momento do impeachment da Dilma? Começa agora o Ringue da Pan com convidados de novo. E quem tá aqui hoje? Hoje, o vereador Fernando Holliday, aqui da cidade de São Paulo. Carlito Neto, historiador e youtuber, e mais uma vez sem mediador, tá? Mas ele vai voltar em breve. Um dia. Bom, o assunto hoje vai ser os filmes, né? Democracia em Vertigem e... Qual que é o filme de vocês? Bonitão? Não vai ter golpe. O nascimento de um Brasil livre. O nascimento de um Brasil livre. Ah, não é o nascimento do movimento Brasil Livre. Até aí tem até marketing aí, né? Eu achei que era o movimento do Brasil Livre, mas tudo bem. Não, a grande questão é que o movimento, ele, quando começou, né, o processo de impeachment, as manifestações e tudo mais, a gente foi gravando o que foi acontecendo. E claro, a gente mostrou como isso surgiu das ruas, ao contrário do que acontece no Democracia em Vertigem, que mostra um processo de impeachment surgido nos gabinetes escuros, liderados pelo Aécio Neves e tudo mais. Só que a grande diferença, eu acho que isso é fundamental e mostra como o documentário Não Vai Ter Golpe, ele é muito mais factível do que o Democracia em Vertigem, apesar da indicação ao Oscar e tudo mais, é que o Democracia em Vertigem ignorou um ponto assim fundamental do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ignorou os milhões de pessoas que foram às ruas. Ao longo do processo de impeachment da presidente Dilma, nós tivemos a maior manifestação da história da República, aliás, da história do país. Nunca antes nós tivemos tantas pessoas nas ruas protestando por algo, exigindo alguma coisa, indignadas com o governo, como nós tivemos em 2016 na manifestação do dia 13 de março. E a Petra ignorou isso completamente. Ela faz um documentário visto de dentro dos Palácios dos Poderes, de dentro do Palácio do Planalto, não olha para as ruas, simplesmente finge que o povo não estava indignado, ignora os erros do governo petista e, claro, não faz um documentário, mas faz uma propaganda do Partido dos Trabalhadores. Bom, na verdade, o que eles estão falando é a visão deles, né? Ele não conseguiu entender, por exemplo, que a Petra retrata justamente os bastidores da política para a rua, e eles retrataram o oposto, tanto que eles não foram marchando pedaços daqui de São Paulo até Brasília para poder levar lá para a mão do Cunha. Só vocês olharem na internet, vocês vão ver a foto do Kim lá, todo feliz assim do lado do Cunha lá, entregando o pedido de impeachment da Dilma. O que a gente precisa lembrar é que as manifestações de 2013, que inclusive eu estava lá, fui enganado também com a camisa do Brasil, bandeira do Brasil, porque diferente do que o Kim e do pessoal do MBL falam no documentário que eles roubaram a manifestação da esquerda, em 2013 a manifestação não tinha partido, pelo menos é isso que se dizia nas manifestações. Até que alguns grupos começaram a surgir em 2013, 2014, dentre eles o próprio MBL também, e começaram a sequestrar para eles a narrativa de que eles queriam combater a corrupção da esquerda, somente. Tanto que teve até um desentendimento entre os movimentos, porque alguns grupos queriam combater a corrupção e o MBL queria combater a corrupção do PT e tirar o PT. O resto a gente vai ver depois. E tanto que foi assim que aconteceu. Na minha opinião, já vou até antecipar aqui, eu acho o documentário do MBL, vou chamar de documentário em respeito ao trabalho do Alê, né? Mas eu acho um American Pie sobre política, que é um bando de jovem lá, fumando charuto quando tem vitórias, tocando rock and roll, touquinha na cabeça, uhul! O Kim Kataguiri fazendo um cosplay de japonês maluco no documentário, o Holliday estagiando lá com tentativa de ser famoso na internet e vendo como ele mesmo admite lá que ele achava que era um bando de playboy e eu acho também que eram. Não deram certo em nada e foram tentar a política. Bom, primeiro que pra mim é um negócio chato e pedante, assim, o negócio da Petra, assim, um negócio que você olha assim, fica naquele rame-rame e tal. Imagina vocês dizerem que o impeachment foi por causa de vocês. O mais ridículo de tudo, assim, é o quão escancaradas são as mentiras. Ela começa já o filme falando que a primeira memória dela, da vida dela, é ela nos ombros, assim, da mãe ou do pai, vendo uma manifestação das diretas já. Só que ela nasceu em julho de 83 e as diretas já foram em março de 83 até maio de 84. Quem é que segura um bebê de 6 meses assim? E como é que ela vai lembrar com 6 meses de vida que viu as diretas já? Pode lembrar por foto, ela pode lembrar por imagem. Não, ela diz que ela lembra, ela lá. Então como é que é desse espertalhão? Ele pega um detalhe mínimo. Não é um detalhe não, eu vou continuar aqui. Primeiro o bebê de 6 meses pendurado assim, lembrando das diretas já, né? Como se ela tivesse alguma memória disso. Depois falando que a imprensa ajudou no processo de impeachment, quando na verdade foi o contrário. A imprensa primeiro atacava o MBL falando que era financiado pelo PSDB, era financiado pelo MDB, era financiado pelos irmãos Koch lá dos Estados Unidos, bilionários do petróleo, por sheiks árabes. Quando tinha alguma briga nossa que foi pra rua também, a imprensa era a primeira a noticiar, falar que as manifestações estavam esvaziadas, falar que o Aécio Neves desde o início apoiou o impeachment. Mentira, ele discursava contra o impeachment, foi o primeiro a chamar o impeachment de golpe, foi o Aécio, numa entrevista pra Rádio Gaúcha, inclusive a não querer receber o MBL na Câmara no protocolo do pedido de impeachment.
impeachment. Quando a gente tava lá pra protocolar, Mas aí você já tinha rompido com ele, né? Porque a princípio vocês estavam ali jogando com o PSDB Nunca também. a gente jogou com o PSDB, a gente sempre combateu com o PSDB pela oposição frouxa que fez. E aí ela falando, sempre teve lá, teve nada, O Ronaldo mentira. Caiado tá lá, o Onyx tá O lá. Ronaldo Caiado, todo sem mundo tá dúvida, lá, vocês sempre tiveram do lado. O pessoal do DEM, vocês sempre tiveram do lado. Inclusive, eu me lembro que naquela época... O Nix tava defendendo impeachment, o cara tava defendendo Não, mas impeachment. O vocês Aécio tinham não. um partido Porque ela que fala vocês- do Aécio, a gente tá falando do documentário. Ela fala do Aécio, o Aécio não tava. A questão é, o documentário dela retrata, assim, que teve, sim, articulação para derrubar a Dilma desde o início da reeleição da Dilma. Assim que ela foi reeleita, o PSDB, ele simplesmente já tentou, desde o início da reeleição dela, derrubar a Dilma, procurar uma alternativa para tirar a Dilma, sim. E aquilo foi se desenvolvendo até chegar o ponto de começar a se unir com alguns movimentos de rua que também tinham esse interesse e que estavam participando do que parecia ser, a princípio, movimentos espontâneos que não haveria nenhum tipo de interferência partidária. Mas foi o que o Carlito explicou. Depois, alguns desses movimentos, eles se aliaram a partidos políticos por interesses desde derrubar a Dilma até outros interesses políticos que possam haver em comum, e vocês passaram a ser usados, sim, como uma espécie de fantoche por essa turma. Inclusive, o Sérgio Moro, quando vazou o Intercept, as conversas da Vaza Jato, ele trata vocês um pouco nesse sentido, né? Pô, aqueles moleques xinga vocês por terem feito algo que ele achava que não era a melhor maneira de se manifestar naquela época, mostrando que vocês se comportavam com serviçais dos caras. Agora, o documentário do MBL mostra o MBL como se fosse a razão, o motivo da derrubada da Dilma, da queda da Dilma, e não é, cara. Vocês são parte disso, vocês foram usados nesse processo, mas é um processo gigantesco, que envolvia gente muito grande e que soube usar vocês quando foi necessário. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente fala de um documentário, o documentário ele tem que se propor a mostrar o que aconteceu e ele precisa se afastar, sabe o véu da ignorância? Ele precisa colocar o véu da ignorância e tentar se afastar o máximo possível do seu ponto de vista para analisar o acontecimento. A Petra não faz isso e ela não esconde que ela não faz isso. Ela adulterou, por exemplo, uma imagem de 1976, onde mostra a morte de Pedro Ventura e Ângelo Arroio, do Partido Comunista, e ela simplesmente arrancou da foto 2 armas que estavam ao lado dos corpos. E depois, sem dizer no documentário, sem dizer, E depois simplesmente admitiu. escondeu. E depois, numa entrevista, ela admitiu. Foi mal, galera. A gente esconde mesmo. É licença poética. Não, ela disse que era uma espécie de licença poética em homenagem aos comunistas, porque tinham sido injustiçados, etc. Esse não é um papel do documentário. O documentário tem que reproduzir a realidade, ela se nega a reproduzir essa realidade. Ela se propõe a reproduzir uma propaganda partidária, e a gente percebe isso desde o início, quando ela mostra, por exemplo, todo o processo de impeachment de um ponto de vista absolutamente pessoal e escondendo os erros do PT. Ela disse que havia simplesmente um sentimento generalizado contra a corrupção e esconde, por exemplo, que a Lava Jato descobriu o maior escândalo de corrupção da história do país. Enquanto isso, o MBL, no seu documentário Não Vai Ter Golpe, lida com as suas próprias possíveis contradições. A gente não esconde a foto do Kim do lado do Cunha. A gente não esconde as acusações de que teria recebido dinheiro de partido. A gente mostra que fomos acusados disso e respondemos essas acusações. A Petra nem nisso se propõe. Ela se propõe a fazer algo imparcial e no final faz uma grande propaganda. O que é mais incrível é que o MBL tá falando de distorção de imagens. Só para lembrar para vocês, na época da eleição de 2018, o MBL compartilhou na página deles um vídeo de supostamente o senador Jacques Wagner estar sendo vaiado na Bahia, em um dia inclusive que o Jacques Wagner não estava na Bahia. Achando um pouco isso, quando o Fidel Castro morreu também, a população estava fazendo uma corrente para que não invadissem o funeral que passava. O MBL postou a imagem lá escrito: povo de Cuba vira as costas para Fidel Castro. O Kim Kataguiri, por exemplo, tentou culpar Marx pela Primeira Guerra Mundial, sendo que Marx morreu em 1883. Então por aí dá para tirar isso. Sobre a questão do documentário, só para desconstruir o que o próprio Holliday falou, o documentário ele retrata a visão do autor do documentário. Você não vai pegar, por exemplo, o documentário do Michael Moore, mostrando, por exemplo, a visão dos capitalistas sobre o mercado. Ele vai retratar a visão dele. Vocês retrataram a visão de vocês. E vou ser bem sincero, até parabenizo vocês por serem jovens e tentado ir para a rua, mas a maneira que vocês utilizaram para poder ascender ao poder, o deputado e o vereador, na minha opinião, é de uma narrativa incorreta. Porque vocês sequestraram para si a ideia do impeachment. Em 2013, quando, por exemplo, o MBL nem existia ainda oficialmente, eu já estava na rua protestando, combatendo a corrupção, independente do lado, né? E por coincidência,
Os dois aqui hoje fazem parte de um partido que até pouco tempo atrás figurava entre os 5 partidos mais corruptos do nosso país, inclusive na frente do PT, que eles tanto combatem. Essa foi boa. E só pra seguir essa linha, quando vocês se aliaram, qual foi o primeiro partido que o MBL conseguiu se aliar nesse discurso anti-Dilma e a favor do impeachment? O PP. O PP que era o centro. Foi o DEM. Foi o DEM. O DEM e o PP. Não tinha o PP. Não dá não. O PP virou depois. PP mais não. O PP foi dos últimos. É o que tinha mais pra ajudar você. O PP não era. O PP foi depois. O PP foi depois. Foi pra morrer. Foi depois. Foi pra morrer. Porque tinha mais investigado na Lava Jato. PSDB, PPS, PSC, Solidariedade, depois PP. Você tá viajando. Qual que é a lógica? PP que tinha mais investigados na Lava Jato. Repare, eles queriam combater. Pois é. Que era da base do governo Dilma. E que vocês aceitaram abraçar pra tirar Dilma do poder. Não era contra a corrupção, era contra o PT. Mas é engraçado isso, explica isso. Como é que vocês conseguem se aliar a todo mundo que tá envolvido no Petrolão, em todas as maracutaias que vocês denunciam? Você vai deixar falar ou não? Foi só entender. Eu entendo. Ele se aliou com todo mundo que estavam no centro dos escândalos. Perfeitamente. A gente foi lá, derrubou a Dilma e eles falam um grande negócio pra salvar todo mundo e pra salvar todo mundo e blindar todos os políticos e depois proteger os caras. E o Cunha tá onde agora? Tá preso, meu irmão. Aí você fala que a gente que foi utilizado por ele é o contrário, a população que foi na rua e ele foi um instrumento pra derrubar a Dilma e depois foi pra cadeia. Usou corrupto aí você fala que depois vocês queriam depois o presidente da Câmara dos Deputados queria que fizesse o quê? Mandasse o milico lá, botasse uma metralhadora lá na cabeça dele. Eles usaram todos que se aliaram contra a Dilma. O MBL parece aquele time ruim que tem aquele time grande que tem vários jogadores bons e tem ali um meia-boca de cada ponta. E quando o time vence, todo mundo recebe o título. Porque eles querem levar time bom mesmo é o PT que sofreu impeachment, perdeu a eleição, perdeu o PEC do teto, perdeu a reforma trabalhista, depois perdeu o Bolsonaro, depois perdeu a ninguém tá defendendo o PT. Não, você defende a reforma trabalhista? Do jeito que foi proposta, não. Passou. Do jeito que foi proposta, não. Você defende a reforma da Previdência? Mas passou, então quem é o time ruim? O time ruim é vocês. Quem é o time ruim? Vocês que estão lá. Então quem é o time ruim? Vocês que estão lá. O presidente Fernando vocês estão jogando. Quem é o time ruim, meu irmão? O PT ficou 14 anos. Se é essa a narrativa, o PT ficou 14 anos e foi o tempo que o Brasil mais cresceu. Saiu de 11º para a sétima maior economia. Mentira. A Petrobras virou aí. Mentira. Mentira. Não foi o tempo que o Brasil mais cresceu. Falso. Não, falso. Não é o que mais cresceu. Na ditadura militar cresceu mais. Mas não dividiu ainda. Completamente. Tirando o tempo que a gente se endividou. Mas o período do PT aumentou a desigualdade social, viu? E a miséria. Não aumentou a desigualdade social e a miséria. Estudo do Ricardo Paz de Barros. Aumentou a desigualdade social e a miséria. Mostrei que o miséria. Não tem. Aumentou a miséria. Em 2011 o Brasil passou a ser um país livre da miséria. E voltou a ter miséria depois do governo Dilma, meu irmão. Por quê? Gerou a crise. Virou bagunça. Falou do PT, eles ficam loucos. Não, depois voltou e aumentou a desigualdade e aumentou a miséria. Que a gente tá agora. Então você que lembra da época do PT, pensa como é que tá agora e tira suas conclusões. E por falar de Lava Jato, fala lembrar da Petra também, das relações dela também, né? De ser neta do fundador da Andrade Gutierrez, da mãe ser uma das principais acionistas. E ela não falar nada de Lava Jato, né? De colocar, não, mas foi um negócio aqui e ali. Foi uma desculpa, só uma corrupçãozinha aqui, uma ali. O Lula subornou um guarda de trânsito ali, aí pegaram eu não tô dizendo que é impecável. Eu não tô dizendo que é impecável o roteiro e a maneira como eles contam. Eu não tô te dizendo que eu também não vejo falhas. É uma série de mentira, pelo amor de Deus. Mas não é uma série de mentiras. Ela manipula uma imagem e depois admite. Ela fala que tinha 6 meses de idade e lembra de ser carregado nos ombros. Vocês, no próprio documentário de vocês, admitem que Cunha... Ela fala que o Aécio apoiou o impeachment. Depois ela fala que o governo Lula deixou o Congresso funcionando livremente na época do mensalão. Depois ela fala que o governo Lula teve a menor taxa de desemprego da história. Enfim, é uma série de mentira. Tá terminando e é uma série de mentira, meu irmão. Não adianta você falar, tá terminando logo, você quer que termine, que você tá tomando um pau. Você tá tomando um pau. Tomando um pau. Sabe o que é isso? É dor de cotovelo. De um lado, um documentário que, independente do ponto de vista, ele é tão bem feito que ele concorreu ao Oscar, quase levou o Brasil ao Oscar. Do outro, o American Pie, que sequer o Netflix aceitou exibir. Com dinheiro de empreiteira fica muito fácil. Dor de cotovelo. Aí até eu, né? Petra, manda um chupa Pelo amor de pra Deus. eles. Manda um chupa.